Ouça agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um capítulo do reality que valoriza e cresce até mesmo no curto prazo. Eu sou o Leonardo Levati e aqui está ele que bateu o Ibovespa no primeiro mês dos nossos investimentos, tal qual um atleta de peso no ringue, Carlos Castrucci. Fala aí, Carlos. Boa, Léo. Vamos lá para mais uma, hein? Mais uma, e se liga nos destaques de hoje. Depois de um começo amargo com queda, nosso patrimônio se recuperou e cresceu de novo. Agora são R$ 12.610. Na carteira deles, você entende o retrato da última semana e começa a aprender como calcular o valor de uma empresa. Meu caro investidor, as notícias não param. Taxa básica de juros da economia cai para 2,25%. Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pede demissão. E volume de vendas do varejo no Brasil despenca na maior queda histórica. A análise do mercado é na carteira de notícias. No Palavra em Ação, uma entrevista exclusiva com Thiago Roca. O assunto? A parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan para o desenvolvimento de vacina contra o coronavírus. Será que sai? O que é lucro operacional? O beabá da bolsa conta pra você. Refrigerante de maracujá e beterraba, as filas tipicamente brasileiras e até mesmo o fenômeno do Made in China. Parece loucura tudo isso? É que é loucura mesmo, só podia ser o Ibovespa. E para botar no radar, IPCA e Índice de Confiança do Consumidor no Brasil, além da ata do Copom. Tá a fim de investir bem o seu tempo? Então vem! A carteira deles. E nós chegamos a R$ 12.610, uma variação de 0,5% em relação à semana passada. Uma subida tímida do patrimônio, mas uma subida, isso é importante. O Ibovespa, por sua vez, variou 1,5% positivamente. Então, se a gente entrar aqui no mérito da semana, o balanço da semana, o que a gente pode fazer para analisar, Carlos? Léo, saímos perdendo essa semana, hein? Mas acontece, semana a semana as coisas vão oscilar assim mesmo. O balanço da semana para as bolsas, de uma forma geral, conforme a gente antecipou no último episódio, ela começou difícil, com algumas quedas que trouxeram certa apreensão para o mercado de uma forma geral. Então, na sexta-feira a gente teve um mercado caindo bem, na segunda-feira o mercado ainda caiu, mas depois, no decorrer da semana, o otimismo voltou. E a bolsa terminou aí com uma leve alta de 1,5%. Já o dólar, Carlos, apresentou uma variação expressiva de quase 9,5%. Como a gente pode justificar uma variação tão alta como essa? Assim, tem alguns pontos, tá? O primeiro é que, de uma forma geral, o dólar se fortaleceu em relação às moedas de países mais fracos, países emergentes como o Brasil. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que vem acompanhando a gente há algum tempo, é essa instabilidade política que acaba sempre criando uma situação conflituosa que atrapalha na percepção de risco do Brasil de uma forma geral. E por último, que é o que mais impactou, foi a decisão do Copom de reduzir os juros para 2,25%. Por quê? Agora não é mais atrativo para o investidor estrangeiro deixar o dinheiro aplicado aqui no Brasil. Então a gente viu muito dólar saindo daqui para buscar aplicações de renda fixa em outros países. Em outras palavras, como sempre no curto prazo, foi o fluxo de mais dólar saindo do que entrando aqui nessa economia. Só é importante destacar um ponto. Tem uma discussão muito grande aí se é bom a gente ter dólar alto, dólar baixo no Brasil. A realidade é que isso é o que menos importa. O que preocupa e afasta o investidor é a variação excessiva do dólar. Então a gente vê o dólar passando de 5,80 para 4,90, voltando para 5,40. Isso é ruim para o Brasil e é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque, mais uma vez, isso afasta o investidor daqui e atrapalha na previsibilidade das empresas brasileiras. E daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, de baixar a taxa Selic para 2,25% ao ano no Carteira de Notícias.
Carlos, direto para nossa carteira, qual foi a empresa que mais cresceu da semana passada para essa? A empresa que mais cresceu essa semana, Léo, foi a Lojas Americanas. E é uma empresa que todo mundo conhece, né? Ela está presente no dia a dia de qualquer pessoa comum. Eu começo sempre pelos acionistas. Quem são? É um grupo, né, na verdade, formado por nomes fortes, dentre eles Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que são os personagens daquele livro famoso Sonho Grande. Depois eu olho os diretores, a competência deles. Para você ter uma ideia, aqui vou ilustrar o porquê eu os considero competentes. As Lojas Americanas fizeram um plano em 2016 chamado 85 em 5. O que era o plano? A ideia era dobrar o tamanho da empresa em 5 anos, ou seja, uma empresa com 85 anos de vida teria o seu tamanho dobrado em 5 anos. Passaria de 800 para 1.600 lojas. Lembra até o Juscelino Kubitschek, né? 50 em 5. Ele anunciava 50 anos de desenvolvimento em 5, que era o período do seu governo. Mas, semelhança à parte, entregaram o que prometeram? Eles entregaram o que prometeram, sendo que era uma promessa agressiva e num momento difícil do país. E entregaram sem fazer grandes loucuras, sem pegar muita dívida, continuaram com uma estrutura de capital bacana. Próximo passo, a operação da empresa. É uma empresa que tem tanto operação física quanto operação online, através da B2W, que é outra empresa listada na bolsa, mas eles são os acionistas majoritários da B2W. A B2W, para quem não sabe, ela opera os sites, principalmente, né? Americanas.com e Submarino.com. E dentro da estratégia da diretoria, um dos grandes meios de otimizar a empresa era a integração entre o meio físico, ou seja, lojas físicas, e as vendas online, que é algo que eles vêm conseguindo entregar e melhorar ano após ano. E agora trazendo para a situação atual, durante a pandemia, mais um sinal de competência que a diretoria deu foi um ajuste super rápido do seu estoque, focando em produtos essenciais, aqueles produtos papel higiênico, álcool em gel, produtos de cozinha e por aí vai. E com isso eles conseguiram permanecer com praticamente 80% das lojas abertas, mesmo durante toda essa quarentena. Com isso eles conseguiram manter um bom nível de venda nessas lojas físicas e, além disso, um movimento que a gente viu muito forte ao longo dessa quarentena, que foi o crescimento nas vendas online. Isso não foi diferente para eles. Para vocês terem uma ideia, em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas online praticamente dobraram. Então, assim, quando você traz isso para o consolidado, eles perderam pouco faturamento, pouca receita nas lojas físicas, mas ganharam muito faturamento na parte online. Então, na realidade, é uma empresa que, a princípio, cresceu durante a pandemia e não retraiu. Isso é um ótimo sinal. E compensou, de repente, uma perda aqui ou acolá com o trabalho do digital e etc. E, por outro lado, tem muito otimismo, né? Em relação aos varejistas de operação online. Como mediar isso, Carlos? Esse é um ponto de atenção e que tem que ser destacado. Depois que saíram os dados de crescimento nas vendas online, as empresas que estão diretamente ligadas com isso, negociadas em bolsa, como Lojas Americanas, B2W, que eu já falei aqui que faz parte das Lojas Americanas, Via Varejo, que é das Casas Bahia e Ponto Frio, e Magazine Luiza, subiram muito. Para você ter uma ideia, Lojas Americanas apresentam uma alta de 29% no ano contra uma queda de quase 20% do Ibovespa, ou seja, uma diferença aí de quase 50% desde o começo do ano. Então, nos patamares atuais de preço dessas empresas, o que eu sugiro para quem estiver pensando em investir é ter muita cautela agora, porque com esse otimismo, os investidores estão pagando um preço muito alto, considerando que essas empresas vão entregar um crescimento forte nos próximos anos, o que sempre é um risco adicional na tese. Eu mesmo diminuí muito a minha posição em Lojas Americanas em relação ao que eu tinha no começo do ano, por conta dessa alta exagerada. Eu acho que existem
outras opções mais atrativas no mercado agora, mas eu continuo sendo acionista da empresa. O preço subiu, foi ao encontro do valor e criar muita expectativa de que o preço vai continuar subindo depois de tanto crescimento é algo que deve ser então feito com cuidado por parte do investidor. @os 10 mil deles, porque o seu tempo também rende nas redes sociais. Direto para a empresa que menos cresceu na nossa carteira. O Carlos, tá virando novela isso aqui. E a audiência deve estar no alto, porque mais uma vez a IRB Brasil é destaque. Agora um destaque negativo, mas ela volta aqui para o nosso programa porque ela recuou em 21,5%. E aí, Carlos? Essa empresa aí gostou tanto do nosso programa que ela não quer sair mais dele. Mas brincadeira à parte... assim, como eu disse no último episódio, quando eu expliquei a minha tese, é uma empresa que ainda apresenta um cenário muito incerto. E por conta de toda essa incerteza, tem pessoas otimistas com o caso, pessoas pessimistas com o caso, a tendência é que no curto prazo, até que as coisas fiquem mais claras, que o futuro da empresa fique mais claro, que as ações dela permaneçam muito voláteis. Então a gente viu 2 sequências de alta de 25% em cada semana, agora caiu 21,5%. Ou seja, é uma empresa que quem decidir investir tem que ter consciência de que tem chance de ver essas grandes oscilações por algum tempo. Não é para amadores agora. Não pensa que vai ser fácil, né? Ter a IRB na carteira, porque não vai ser, não está sendo, mas é o raciocínio que o Carlos encampou em episódios anteriores, né? A tese foi dividida em episódios anteriores sobre essa empresa. O que eu acho que é legal só acrescentar aqui, aí não da empresa em si, mas da carteira como um todo, é como aqui a gente consegue ver o poder da diversificação de uma carteira. Ou seja, mesmo a gente tendo uma posição relativamente relevante numa empresa que caiu 21,5% em uma semana, a rentabilidade da carteira foi positiva em meio. Agora, se eu tivesse com uma posição muito grande nessa empresa, é provável que a gente viria para essa semana com uma rentabilidade extremamente negativa. E é legal as expressões, né? Você vê, se eu tivesse uma participação maior na empresa tal, ou seja, se essa empresa tivesse um peso maior na composição da carteira... Eu tô entendendo, hein? Cada vez mais eu tô entendendo. Bom, gente, essa edição marca o início de uma série. Você sabe que a razão de ser do A Carteira Deles é descobrir quais os critérios e quais as estratégias do Carlos para fazer o nosso patrimônio crescer na Bolsa de Valores. Ele já dividiu muita coisa importante com a gente, mas as atenções principais recaem sobre o valor das empresas, não tem jeito. No Beabá da Bolsa, por exemplo, desde a semana passada, a gente inaugurou um ciclo para explicar conceitualmente termos específicos quando o assunto é esse, o valor de uma empresa. Quase como um glossário de apoio para você, para todos nós. No episódio 5, a gente falou sobre receita. E assim vai ser, com um termo diferente a cada semana para ajudar no vocabulário mesmo. Mas como exatamente calcular o valor de uma empresa? A partir de hoje, você começa a descobrir com a clareza e o didatismo que a gente persegue nesse programa. Então, Carlos, eu entendo que é bom uma introdução curta para a gente começar a calcular o preço, ou melhor, o valor de uma empresa. Antes de mais nada, o que eu quero destacar é que existem 3 formas de se investir em empresas. Nas 2 primeiras que eu vou citar, você não vai precisar analisar as empresas, mas não vai ter poder de decisão na escolha delas. Essas 2 opções são: a primeira, que eu já citei algumas vezes, comprar o BOVA11, que é um fundo que replica a carteira teórica do índice Bovespa. Ou seja, você pode esperar que o seu patrimônio sempre vai andar exatamente igual ao Ibovespa ao longo do tempo. Comprei lá o Ibovespa, BOVA11, subiu 5%, meu patrimônio subiu 5%. Recuou 10%, perdi 10%. Simples assim, direto e reto. Isso. E a segunda opção, ainda nessa linha de não precisar analisar empresas, mas não ter o poder de decisão na escolha delas, é investir em um fundo de investimento em ações, onde o gestor e sua equipe analisam as empresas e compram as que consideram como melhores oportunidades. Então a performance deles tende a ser diferente do Ibovespa no longo prazo. É o que eu faço com você. Eu juntei os 5 mil reais desse projeto, você também juntou 5 mil, a gente somou a quantidade e você, como um profissional habilitado para isso, vai lá e opera.
As pessoas podem fazer isso nos diversos fundos que o mercado oferece. Tá, mas e para quem quer investir em ações diretamente? Bom, para quem quiser investir em ações diretamente, você tem que estar ciente primeiro que você vai ter trabalho para analisar as empresas. Não é uma tarefa simples. Mas, em compensação, você vai ter total liberdade para escolher as empresas que você considera como as melhores oportunidades do mercado. Vale destacar que mesmo ao se investir em ações direto, você tem a opção de reduzir o seu trabalho contratando uma casa de análise independente. Existem casas com análises de bastante qualidade, mas ao contratar uma dessas, você não deve se isentar do trabalho de entender a empresa que você pretende investir. E mais do que descobrir o valor calculado pela casa de análise, você tem que entender como ela chegou nele. Quais foram as premissas que essa casa adotou? Você concorda com elas? E por aí vai. Tem muitas coisas que você precisa analisar. Você não pode delegar 100% a decisão de comprar ou vender a empresa a partir do que você leu no relatório. Então as casas de análise, elas podem funcionar como um suporte, um apoio para que eu, que quero investir diretamente na bolsa, tenha algumas noções, alguns dados específicos sobre empresas que podem me interessar para eu alocar os meus recursos ou não através da bolsa. Mas é isso, né? Não terceirizar tudo para as casas de análises e se comprometer, inclusive, a conhecer os critérios por meio dos quais essas casas de análise compuseram os relatórios delas. E qual que é a nossa missão, Léo? A ideia da equipe dos 10 mil deles é produzir uma série que possa ajudar você a saber quais passos seguir para estimar o valor de uma empresa e assim tomar a decisão de investir nela ou não sem precisar de ajuda de mais ninguém. Tá vendo? Não dá para perder. A partir do nosso próximo episódio, o primeiro passo para como calcular o valor de uma empresa. Você já percebeu que o Beabá da Bolsa vai ser complementar às dicas que serão dadas aqui no A Carteira deles. Diário do Investidor. Nessa última semana, o que mais me marcou foi o mergulho para melhorar minha organização financeira. É verdade que a organização sempre foi um princípio básico para mim, eu nunca abri mão dela. Eu tento sempre me organizar com o tempo, com as demandas do trabalho, com a vida pessoal, e na parte financeira não seria diferente. Mas eu senti que dava para melhorar nessa última. Apesar de ter uma noção segura do meu custo de vida, eu decidi planilhar isso para enxergar com ainda mais clareza. Pô, e que bacana foi o resultado. Ao colocar na planilha, e há várias disponíveis na internet, gratuitas mesmo, você consegue identificar um gasto excessivo aqui, um outro ali, você consegue ver onde você pode cortar caso alguma dor de barriga maior apareça, consegue separar os gastos essenciais dos supérfluos, consegue enxergar você com o óculos das finanças. E é uma das maneiras de se olhar, um dos ângulos. Como é que é o Léo do ponto de vista financeiro? Pô, eu curti demais esse movimento, fiquei feliz com o resultado. De um modo geral, descobri que o meu custo de vida está adequado para a minha condição hoje em dia e que o jeito simples com que eu vivo me é suficiente. Foi um exercício de gratidão também, valorizar o que foi conquistado, agradecer pelo que foi conquistado, sem olhar para a grama do vizinho, sem ganância. E lembrar, aqui sem qualquer demagogia, tá, gente? O que é o Brasil? Um país pobre, em que muita gente não tem o básico. Para que você tenha ideia, os 50% mais pobres da população, quase 104 milhões de brasileiros, viviam em 2018 com R$ 413 per capita na média. São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada em outubro de 2019. Então olha só, a gente está falando de um contexto anterior ao da pandemia. Imagine com os impactos da pandemia. Uma das reflexões que esse projeto aqui tem me convidado a fazer é justamente essa. O combate à pobreza passa pelo potencial de crescimento do país e por um ambiente mais favorável para os investimentos, para a entrada de recursos. Como conduzir isso pode ser um debate mais complexo, mas é impossível pensar num país mais próspero descartando o potencial de investimento que o acompanha. Carteira de Notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira de 3% para 2,25%. Foi a 8ª redução consecutiva. Essa é a nova mínima histórica da taxa, que é conhecida como Selic. A decisão foi tomada na tentativa de estabelecer um estímulo monetário para a economia brasileira. Essa notícia ela é extremamente relevante para o investidor em ações, porque como a gente está com uma taxa de juros agora muito baixa,
as pessoas que estavam investidas em renda fixa tendem a alocar cada vez mais dinheiro em ações. E por quê? Porque a partir de agora, ela aceita receber um retorno menor para investir em ações do que ela aceitaria quando a gente tinha uma taxa Selic de 2 dígitos, de 14% e por aí vai. Só isso vai trazer um fluxo grande de dinheiro para a Bolsa que tende a levar a Bolsa para cima nos próximos anos. Ou seja, é mais gente entrando, mais gente comprando. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, pediu demissão do cargo. Ele ocupava essa função desde o governo Temer e foi mantido pelo governo Bolsonaro. O cargo será ocupado por Bruno Funchal, que é doutor em economia. Ele assumirá a função em definitivo no dia 31 de julho. Uma transição gradual já começou. Funchal é diretor de programas do Ministério da Economia e já comandou a Secretaria de Fazenda do Espírito Santo. Este estado, inclusive, é considerado um dos mais equilibrados em termos econômicos. Então, no final das contas, a notícia acabou sendo neutra para o mercado. Ela começou sendo negativa porque o Mansueto é super bem visto pelos agentes do mercado por conta da disciplina fiscal que ele prega para o país. Mas, em contrapartida, a escolha do Bruno Funchal para ser seu substituto, que a princípio tem a mesma filosofia do Mansueto, e a forma de transição gradual entre as pessoas, fez com que o mercado ficasse aliviado de certa forma com essa troca e não interpretasse como algo prejudicial para a situação fiscal do país no longo prazo. Sobre o varejo, o volume de vendas no Brasil caiu quase 17% de março para abril, maior queda da série histórica, iniciada em 2001. Na comparação com abril de 2019, a queda foi também de quase 17%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, se viu o oposto. As vendas no varejo aumentaram quase 18% em maio, encerrando 3 meses seguidos de queda. As expectativas norte-americanas eram de um crescimento de 9%, que a realidade conseguiu superar. Bom, vou começar aqui pelo Brasil. No momento que sai esse dado referente a abril, tudo isso já está precificado, as pessoas já estão olhando para os dados de maio que saem nos Estados Unidos. Então, no final das contas, a reação do mercado foi positiva, por quê? Porque a gente viu que em maio os Estados Unidos apresentaram uma recuperação expressiva, é a famosa recuperação em V que todo mundo discute, e muito acima da expectativa que estava criada em cima dessa recuperação. Isso foi positivo para o mercado nessa semana. Autoridades em Pequim, capital da China, informaram pelo menos 106 novos casos de coronavírus nos últimos dias. O novo surto alerta para a possibilidade da chamada segunda onda da doença. Algumas medidas de restrição voltaram a ser tomadas, como, por exemplo, o fechamento de mercados e a retomada das aulas através da internet. Bom, essa notícia foi interpretada com um certo pessimismo pelo mercado, né? Esse risco de segunda onda foi um dos responsáveis pelas quedas na bolsa no começo dessa nossa semana de investimento. Mas a princípio esse medo tem passado e a gente tem que acompanhar de perto o desenrolar dessa possível segunda onda e quais seriam os impactos dela na economia para conseguir precificar melhor as empresas negociadas em bolsa. Palavra em ação. Uma notícia recente que trouxe muita esperança foi a da parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, ligado ao governo estadual de São Paulo. O objetivo? Testes de vacina contra a Covid-19. 9 mil brasileiros serão testados. No caso dos testes serem positivos, o Butantan distribuirá no SUS essas vacinas. Ou seja, se elas realmente apresentarem resultados, serão implementadas para a proteção da população. A previsão é que ela fique pronta até junho do ano que vem. O repórter Caio Melo conversou com Thiago Roca, gerente de parcerias estratégicas e novos negócios do Instituto, com o objetivo de saber mais sobre essa união e também para descobrir o que se pode esperar dela. Fala aí, Caio! Oi, Léo. De saída, Thiago Roca trouxe o contexto da parceria entre o governo do estado e o laboratório chinês. Bom, a empresa Sinovac é uma empresa de origem chinesa. Ela é uma empresa que faz parte do mesmo grupo que o Instituto Butantan, de empresas que fazem parte de um grupo de mercado emergente. Então,
A gente faz parte de um grupo que chama DCVMN, Developing Countries Vaccine Manufacturing Network. E a Sinovac, ao longo da sua história, ela se especializou em desenvolver vacinas frente a pandemias. Então, ela fez um trabalho no passado com a vacina pandêmica de H5N1, que foi a gripe aviária. Posteriormente, em 2009, ela fez um trabalho com a vacina pandêmica de H1N1 frente à pandemia da gripe suína. E com essa expertise e sua atuação específica de vacinas virais e também essa ação rápida de resposta a pandemias, ela acabou construindo essa expertise e ficando bem focada na atuação desta área. Nós perguntamos sobre o objetivo dessa união de forças. O objetivo do acordo firmado entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa Sinovac e anunciado pelo governo do estado de São Paulo é fazer o desenvolvimento clínico da vacina que a Sinovac desenvolveu em fase 3 de pesquisa clínica aqui no Brasil, com o Butantan liderando o estudo. Sobre os custos, Thiago projetou os valores previstos. Para a execução da fase 3 de pesquisa clínica no Brasil, estão previstos R$ 85 milhões, que serão recursos próprios do Instituto Butantan. Ao todo, 9 mil brasileiros serão testados para a vacina. Nós perguntamos como serão escolhidos. Ainda será definido no protocolo de fase 3 de pesquisa clínica e também aprovado pelo órgão de ética em pesquisa e pela Anvisa também, para que então o recrutamento seja feito com um perfil definido e aprovado. Sobre as etapas de pesquisa até o momento da distribuição da vacina, ele destacou a importância da comprovação de eficácia. Para que a vacina seja disponibilizada no Brasil, é necessário todos os dados de eficácia do desenvolvimento clínico de fase 3 e esses dados devidamente analisados e aprovados pela Anvisa junto com o dossiê de desenvolvimento do produto. Além desse acordo, existem outros institutos que demonstraram interesse em vir realizar testes no Brasil. Nós perguntamos o porquê. Tem sido as questões epidemiológicas, pelo fato de estarmos em uma área endêmica com a transmissão do vírus acontecendo. A previsão é que até junho do ano que vem a vacina já esteja pronta. Thiago detalhou mais sobre o que está por trás dessa projeção. É esperado que no próximo mês ou em 2 meses o Butantan tenha a aprovação da Anvisa para iniciar o recrutamento dos voluntários que farão parte do estudo clínico de fase 3. E assim, na expectativa do primeiro semestre de 2021, ter a aprovação desse estudo para que então a vacina possa começar a ser produzida e fornecida como um produto já registrado no Brasil. A partir da evidência de que no mundo todo e até mesmo no próprio Instituto Butantan, outras vacinas estão sendo desenvolvidas para o combate à Covid-19, pedimos que Thiago comentasse os esforços paralelos para o desenvolvimento da vacina. É importante que nesse momento todos os pesquisadores e empresas que estão desenvolvendo uma candidata vacinal continuem esses esforços, uma vez que ainda não temos a aprovação, né, ou a certeza de que uma vacina será aprovada. Então, quanto mais opções em desenvolvimento, melhor será, até porque lá na frente mesmo, essa vacina ela terá que ser de acesso global, então é importante que todos os esforços de desenvolvimento nesse momento sejam mantidos. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Beabá da Bolsa. Semana passada o Carlos explicou pra gente o conceito de receita. Hoje ele vai explicar o conceito de lucro operacional. Vai lá, Carlos, simplifica aí pra gente. Bom, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que agora a gente tem uma fábrica de álcool em gel. O que a gente vender de álcool gel no ano, vamos supor que a gente vendeu R$1 milhão em álcool gel em um ano. Isso é a sua receita que a gente comentou no Beabá passado. Depois disso, o que acontece? Bom, você tem os custos para produzir o álcool gel. Então você tem que comprar a matéria-prima do álcool gel, comprar a embalagem do álcool gel, colocar as pessoas para operar na fábrica,
para chegar no produto final. Esses são os custos da mercadoria que você vai vender. Além disso, você tem as despesas que ocorrem no dia a dia. Então você tem o aluguel que você paga da fábrica, você tem que pagar os diretores da empresa, você tem que pagar o setor administrativo da empresa, você tem que pagar os representantes de venda da empresa, se você tiver representantes de venda. Depois que você pagou todas essas despesas, então vamos supor que os custos da mercadoria que você vendeu foram R$400 mil. E essas despesas, que a gente chama de gerais e administrativas e de vendas, foram R$100 mil. No final, o que sobrou? R$500 mil. Esses R$500 mil são o seu lucro operacional. É importante aqui só trazer uma outra curiosidade também. Se você encontrar aí uma sopa de letrinhas EBIT ou EBIT, isso é a mesma coisa que lucro operacional, tá? Então, se você lê EBIT, interprete lucro operacional. Hashtag abaixo a sopa de letrinhas. A campanha oficial aqui dos 10 mil deles. Agora, eu vou dar uma ousada agora, viu, Carlos? Eu posso dizer, então, correlacionando com o episódio anterior, que o lucro operacional é a receita menos os custos? Isso, menos os custos operacionais. Ainda tem os custos financeiros e os custos com impostos. Aí já é outro capítulo, a gente vai guardar para uma próxima. Lembrando, gente, que essa série do Beabá da Bolsa, com os conceitos que ajudam você a aumentar o vocabulário para calcular o valor de uma empresa, tudo isso fica organizado lá no Instagram, @os 10 mil deles. É um jeito de você reforçar o aprendizado. Os 10 mil deles. E atenção, se a sua semana não foi boa, se a coisa não fluiu como você imaginava, se as dores foram maiores que os prazeres, calma. Chegou a hora de virar o jogo. E para você que só teve alegria nessa semana, chegou a hora de coroar tudo isso. Senhoras e senhores, mais ágil que a formiga atômica, mais atento que médico em cirurgia remota, vem aí o nosso... Ibovespa! Ibovespa! É, pessoal, a alegria de brasileiro dura pouco. A bolsa já voltou a cair, dólar já voltou a subir, tá difícil. O Brasil agora tá passando por uma deflação. E aqui vai um momento Caio Castrucci para explicar. Deflação é quando os preços caem. Nossa, que beleza então. Não. Na maior parte dos casos, isso é por sobrar mercadoria por falta de gente comprando. Acontece direto com as marcas de refrigerante, quando elas lançam aquelas versões sabor maracujá com beterraba, alguma coisa assim. Mas agora tá acontecendo porque na pandemia apertou para todo mundo. Uma pesquisa Ibope mostrou que o contexto de agora afetou a renda de 55% dos brasileiros. Mas, como ninguém é de ferro, foi só reabrirem os shoppings e comércio popular que a aglomeração tava feita. Inclusive, vocês sabiam que a raça de cachorro mais brasileira de todas é a fila, né? Nas vendas online, o comércio continua a todo vapor. Inclusive, um dos itens mais vendidos é uma pulseira que mede batimentos cardíacos. Nossa, a gente que acompanha o sobe e desce da bolsa no Brasil tá precisando de uma dessas, hein? Falando de novidades tecnológicas, as ações da Cielo dispararam depois que o Facebook anunciou uma parceria com eles para viabilizar pagamentos pelo WhatsApp. Agora acabou aquele negócio de mandar bom dia ou fake news no grupo da família. Vai ter que mandar dinheiro. Isso vai começar apenas no Brasil inicialmente. Devem ter pensado assim, bom, se der certo no Brasil, a gente pode levar para qualquer lugar do mundo essa novidade. O Brasil está no centro das atenções para os testes das vacinas do coronavírus também. Vários laboratórios e institutos internacionais estão vindo para cá. Será que aquele pessoal se aglomerando no shopping, espalhando vírus, tem alguma coisa a ver com a decisão? O que mais chamou a atenção foi a parceria entre um laboratório chinês, o Butantan, e o governo estadual de São Paulo. Vamos torcer para dar certo esse Made in China. E é como dizem, Deus fez o mundo, o resto veio da China. Este é o podcast Os 10 mil deles. O reality que faz o seu tempo render. Olha aí, o nosso Caio Castrucci mandou essa no Ibovespa. Você tava sabendo do discípulo, não? Não tava sabendo, mas eu adorei. O menino é bom mesmo, hein? Já já vai me substituir aqui nos 10 mil deles e eu vou me aposentar.
Olha aí, Carlos. Você tem que se cuidar, hein? O Caio Castrucci tá vindo aí. Agora, ele falou da subida das ações da Cielo em função da possibilidade de efetuar pagamentos no WhatsApp. Qual leitura que a gente pode fazer disso? É uma leitura positiva para a empresa. Eu acho que, assim, diferente dos outros casos que a gente trouxe, onde ações supervalorizaram por fatos específicos, o que acontece com a Cielo? A Cielo é uma empresa que conta com o pessimismo do mercado há muito tempo. Para você ter uma ideia disso, a Cielo tem mais ou menos 30% de participação no mercado das maquininhas, aí na famosa guerra das maquininhas. E os dois principais concorrentes, que são Stone e PagSeguro, cada uma tem menos de 10% de participação. Quando você compara o preço de cada uma dessas empresas, o valor de mercado da Cielo atualmente é por volta de 10 bilhões de reais, enquanto o valor dessas empresas, que são quase 3 vezes menor do que a Cielo, é cada uma 50 bilhões de reais. Ou seja, elas têm 3 vezes menos participação de mercado e 5 vezes o valor da Cielo, por conta do pessimismo com Cielo e otimismo com essas outras empresas. Então, essa notícia, ela sinaliza para o mercado que a Cielo não está parada no tempo, ela está se inovando. Apesar do tamanho, apesar de ser difícil você deixar uma empresa dessa lucrativa no longo prazo, ela está empenhada em conseguir isso. Então é um caso que as pessoas têm que ficar de olho, porque pode ser uma boa oportunidade. Eu, por exemplo, até dando disclaimer aqui, coloquei a empresa na carteira por ver essa disparidade com os pares e acreditar que ela apresenta uma discrepância grande entre preço e valor. Ó, pintou mais uma revelação inesperada aí, então um pouquinho mais da carteira deles aqui, coladinho com o Ibovespa. Tivemos aí a revelação, Cielo também está na nossa carteira. No radar. No radar. Está para ser divulgado o IPCA brasileiro. Essa sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e mede a variação de preços de bens e serviços habituais de uma família. Os produtos da cesta básica são um exemplo do que é medido. Essa notícia é relevante porque, caso o IPCA venha baixo ou negativo, isso indica, primeiro, que a gente está vivendo uma recessão econômica e, segundo, que o Banco Central consegue manter essa política monetária estimulativa, ou seja, consegue manter os juros baixos e talvez até derrubá-los mais com a finalidade de estimular a economia. A ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central do Brasil, também será revelada. Essa ata revela o que os membros do Copom discutiram e quais foram as perspectivas econômicas pensadas para o país. Copom que a gente já citou nessa edição lá na carteira de notícias. Exato. Agora, assim, toda vez que tem a reunião do Copom, a decisão de juros, na semana seguinte eles liberam a ata. E por que é importante essa ata? Porque essa ata vai indicar quais devem ser os próximos passos da política econômica. Será que a gente vai ter mais quedas de juros? Será que parou por aí? Como que os principais agentes do Copom pensam a política monetária daqui para frente? A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vai divulgar o Índice de Confiança do Consumidor no Brasil. O número não será o oficial, mas a fundação tem credibilidade e, na maioria dos casos, os números se aproximam dos oficiais. Esse número acaba por prever os gastos do consumidor e, por isso, tem bastante relevância na economia. Esse é um dado relevante porque é um dado de sentimento, né? E o sentimento das pessoas sempre é refletido no comportamento delas depois. É claro que é algo que oscila muito, é sentimento, mas ele vai indicar se as pessoas estão confiantes para consumir ou se elas estão optando por poupar mais dinheiro por conta da insegurança de não saber se vai continuar com o trabalho ou não. Outro índice de confiança do consumidor, mas agora da zona do euro, também deve ser divulgado. Consumidores de todos os países que fazem parte da União Europeia são ouvidos para o índice ser construído. Aí vai na mesma linha da notícia anterior. Assim, é importante ver como que os consumidores, aí nesse caso, da União Europeia em geral,
estão se sentindo? Eles estão à vontade para consumir ou eles estão mais retraídos? Tudo isso é importante para a gente medir o impacto pós-pandemia, né? Para ver se as pessoas vão voltar a consumir como antes ou se elas vão começar a segurar mais dinheiro no bolso. Essa dica vale ouro. Hoje a bola tá comigo e a dica que eu vou dividir com você tem muito a ver com o Diário do Investidor que eu contei no começo do programa. Se você que está me ouvindo não planilhou a sua vida financeira, ou seja, não organizou os gastos que você tem, os custos que o seu dia a dia acaba exigindo, se você não mapeou direitinho as movimentações que você costuma fazer, quanto de dinheiro costuma entrar, quanto de dinheiro costuma sair, faz isso. É um dos melhores passos e eu não vou me repetir em cima do Diário do Investidor. E o mais legal, se você digitar agora no seu site de busca predileto, não importa qual seja, planilha, orçamentária, você vai encontrar vários caminhos com uma mesma essência, a de se organizar financeiramente. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Bom, chegou a hora de mandar os abraços aqui no nossos 10 mil deles. Começar pelo Vitor Leite, grande Vitor, parceirão. A gente estudou junto e o Vitor é um dos fiéis ouvintes aqui do nosso podcast. Ele, sabe o que ele revelou pra mim? Que ele coloca o podcast, ele ouve no sábado de manhã, ele coloca o podcast assim de fundo e vai organizando a casa. É a louça aqui, é o quarto pra arrumar ali e quando ele vai ver, já ouviu e tá gostando bastante, parabenizou. Super obrigado, Vitor. Mandar também aqui um abraço pro Guilherme Marolfi. Esse é estudioso, tá mergulhando bastante, já é um investidor em potencial e também diz que agradece pelo nosso conteúdo. É a gente que te agradece pela companhia e pela atenção aí de sempre, Marolfi. Um abraço. Também interagir com a galera que mandou recado pra gente lá nas redes sociais, que conversou com a gente através do Instagram, @os 10 mil deles. O Juan Castilho, o Johnny Nicolas, a Super Tati Almeida. Obrigado, gente. E você acompanha a nossa página? Além do conteúdo especial feito por lá, quadros do podcast e muitas outras coisas, eu vou dar mais um motivo para você ficar ligado. Logo, logo, a gente vai começar a promover lives especiais. Lives que tratam sobre o mercado financeiro, lives que tratam sobre investimentos, lives que tratam sobre o próprio mundo podcast. Vale a pena ficar ligado. E por lá a gente vai atualizar e divulgar as informações. @os 10 mil deles. Vamos às perguntas de hoje. A primeira do Davi Leite. Ô Davi, você vai me perdoar aqui, porque você sabe que Davi é aquele nome que a gente olha e fala, é David ou Davi? Eu vou optar pela pronúncia mais brasileira. Então, Davi Leite, ele pergunta o seguinte: com a popularização dos bancos digitais, Carlos, você crê que os grandes bancos vão desvalorizar? Bela pergunta, hein, Davi? Primeiro porque, assim, não existe um consenso. Tem gente que defende que os bancos digitais vão tirar a rentabilidade dos bancos grandes e tem quem defenda que os bancos grandes vão permanecer rentáveis mesmo com os bancos digitais. Então aqui eu vou dar a minha opinião. E eu sou do lado de que os bancos grandes dificilmente vão se desvalorizar por conta dos bancos digitais. Por quê? Primeiro, porque os bancos grandes, eles realmente são grandes aqui no Brasil. Assim, eles adquiriram tamanha força e tamanho que é difícil alguém conseguir competir com eles. A barreira de entrada é muito grande. Não, e eles vão lá e às vezes compram os bancos digitais. É, isso que eu ia falar. Então, assim, de duas uma, ou eles conseguem matar o concorrente ou eles conseguem comprar o concorrente. Um exemplo recente é a XP, que era o maior concorrente dos bancos, o Itaú foi lá e comprou. Então, assim, é realmente difícil você imaginar que esses bancos possam desvalorizar. Outro ponto, o que os bancos digitais oferecem que os bancos grandes não oferecem atualmente? Assim, é difícil você achar alguma coisa que seja relevante. Talvez seja parte de custo. Fala, pô, mas no banco digital eu não pago taxa. Mas a partir do momento que um banco grande perceber que isso é um diferencial, qual que é a dificuldade para ele de parar de cobrar taxa? E a cobrança de taxa dentro do resultado total do banco, é algo pouco relevante. Então, assim, por enquanto não incomoda eles. Agora, assim, se eu pudesse falar, a minha torcida é para que a gente realmente conseguisse que alguns bancos digitais vingassem, porque eu acho que, assim, o mercado
de bancos no Brasil ele é muito concentrado. Em um mercado menos concentrado, mais pulverizado, é melhor para o país e é melhor para as pessoas. Então a minha torcida é por isso, mas a minha expectativa não vai muito nessa linha. Direto para Marjorie Martins, beijo para ela. Ela pergunta: qual o primeiro passo para investir já tendo dinheiro? Claro, a gente já tocou nisso em vários momentos aqui no podcast, mas se você tivesse que resumir em uma frase para Marjorie. Conheça seus objetivos para você poder alinhar os investimentos que você faz com eles. Então, por exemplo, ações a longo prazo, então você tem que ter um objetivo de longo prazo para investir em ações. Segundo ponto, conheça a sua tolerância ao risco. Você aguenta ver o preço oscilando ou não? Se sim, você pode investir em ativos de risco. E por último, estude sobre o que você vai investir antes de investir. A melhor coisa é investir no que você conhece. Se você não conhece, não invista. Estamos esperando a sua pergunta para o nosso próximo episódio, hein? @os 10 mil deles. E o árbitro vai apitar. Tá terminando mais um episódio. Carlos Castrucci, meu parceiro, até uma próxima. Passou rápido, hein? Passou rápido mesmo, Léo, mas eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. É isso e um abraço. Valeu, apresentação Leonardo Levati, a edição desse episódio também, comentários do nosso Carlos Castrucci, produção de Caio Melo e as redes digitais, as mídias digitais aqui do projeto são cuidadas pelo nosso Matheus Fernandes. Uma ótima semana pra você, até mais. Tchau! Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.